Falando então sobre structs e seu uso em funções, a gente vai utilizar structs quando é preciso definir um tipo de variável que contenha vários tipos dentro dele. Então, eu vou pegar aqui o exemplo da agenda, que está lá no Run Codes. Então, a gente tem... Eu vou colocar só dia, mês e ano. São 3 elementos aqui. E vamos pegar um char asterisco aqui, que seria o evento da agenda. Então, eu simplifiquei um pouquinho o processo só para deixar mais simples o exemplo. Tá? Então, essa struct, então, ela tem essa característica, né, de ter 3 inteiros e um char asterisco. Eu poderia, para facilitar aqui, se eu quiser, eu posso marcar que o evento tem no máximo 120 caracteres, por exemplo. 121, porque aí eu preciso de 1 para o /0, lembre disso, né? E aqui, se eu quiser também, eu posso usar para o dia e o mês. Não preciso utilizar o inteiro completo, eu posso utilizar um unsigned char, por exemplo. Tá? E o unsigned short para o ano. Tá, mas isso é só para dizer que a gente consegue utilizar coisas desse tipo. Tá? Bom, então eu tenho aqui uma struct, que eu vou chamar essa struct de agenda mesmo, pode ser. Então essa fica criada, né, dessa forma, um tipo chamado struct agenda. Então eu vou chamar aqui de evento 1. Então se eu consigo declarar dessa forma. Então lembrando que isso aqui é a declaração ou especificação da struct. Não é ainda uma declaração de variável. O que acontece aqui é que fica disponível agora para mim esse tipo struct agenda. Então isso é só uma especificação. Legal. Então acho que até aqui tudo ok, né? Bom, eu ainda posso, além de definir struct, dizer que ela é um tipo e aí rebatizar esse struct agenda num outro tipo. Então eu vou chamar aqui de agenda com A maiúsculo. Então eu posso substituir. Fica a mesma coisa, né? Então tem aqui qualquer uma desses dois itens é possível. Aí agora, né, a agenda com A maiúsculo fica sendo um tipo que eu posso utilizar como qualquer outro. Então eu posso tanto criar variáveis, eu posso também criar vetores. Então, agenda, semana. Então eu vou criar aqui 7 dias da semana, sei lá, supondo que eu tenho um evento por semana só. Um evento por dia da semana. Então funciona aqui sem nenhum problema. Aí eu posso também utilizar funções que recebem esses tipos de eventos. Então, por exemplo, entrada de evento. E aí, agenda com letra maiúscula aqui. E aí eu ponho, sei lá, e aí eu utilizo, né, vou chamar de evento aqui. Então eu passo para essa função a variável evento e ela vai ser utilizada aqui, né, dentro da função entrada evento. Muito bem. Então vamos ver agora. Então qualquer dúvida, pessoal, se vocês tiverem algum ponto aí que eu passei muito rápido, é só falar, tá? Então vamos utilizar, né? Vamos utilizar essas structs aqui. Então, tem o EV1. Vou também incluir a biblioteca string para a gente trabalhar aqui com esse char aqui do evento. Então eu vou adicionar na mão aqui o evento 2
ponto dia 18, mês 06, ou só 6, né? Ele vai ano 2020. E eu vou copiar para o EV2. Como é que ele chama mesmo? Evento. Vou copiar a aula de introdução à programação para engenharias. Beleza, então eu defini aqui manualmente, né, esse primeiro struct aqui. Como é que eu posso fazer isso, só que agora para um vetor? Então eu tenho o vetor semana. Então o vetor semana é um agenda asterisco, certo? Então é um endereço para structs do tipo agenda. Então eu preciso definir. Então, o primeiro dia da semana. Então aí, nesse primeiro dia da semana, né, eu vou ter dia, mês e ano. Então eu vou ter aqui os campos dia, mês e ano para cada posição i. Então aqui vou deixar genérico. Para cada posição i de 0 até 6, né? Eu tenho 7 dias de semana. Tenho uma struct dessa forma aqui. Então, com dia, mês e ano. Certo? Vou deixar só comentado, tá? Não vou utilizar. Bom, vamos pedir então que eu vou fazer aqui uma função para que o usuário entre com os dados de uma struct. Então, o que o usuário vai ter que digitar, né? Basicamente, scanf porcentagem, né? Que estou trabalhando com char aqui. Então, é u de unsigned, ou signed. Então, vai ser o dia aqui. Vai ter que ter um valor por dia. Mês e ano. Então, esses são os três aqui. Aí, depois eu tenho também o char evento, que já está aqui alocado. Então, eu posso usar o fgetS. Então, tem essa sequência aqui. Aí, aqui eu não especifiquei ainda, não estou na struct, tá? Isso aqui é só o código rascunho. Só rascunhei aqui que eu tenho. É lógico que esse dia, mês, ano e evento não são variáveis que ainda não foram definidas. Então, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou passar aqui, ó. Vou fazer assim, que é entrada evento, né? Entrada evento. Vamos passar o primeiro dia da semana. Eu vou pegar o EV2 aqui. Vamos também criar um outro, antes de fazer a entrada, vamos fazer um para a saída também. Imprime evento. Esse é mais simples. Então, esse aqui tá facinho, a gente só pega aqui o porcentagem para ser o U, que é o char sem sinal, barra U, barra a data, e aí porcentagem S para o evento. Então vai ser evento.dia, evento.mês, evento.ano e evento. Vamos chamar de, ao invés de evento, entrada, sei lá. Ou vamos chamar esse aqui, cara, de descrição. Não fica esquisito, né? Evento. Beleza, eu tenho que mudar aqui.
Bom, então, o que vai acontecer nesse caso, né? Então, eu estou fazendo bastante coisa aqui, deixa eu comentar esse código para a gente compilar e eu explicar algumas coisas aqui que eu estou levando à frente sem explicar direito, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu for imprimir o evento, então, o que vai acontecer nesse caso, né? Bom, quem já viu aí quem vai lembrar de como que acontece quando a gente passa um parâmetro para uma função. Então, quem lembra aí o que acontece quando, nesse caso específico, vamos pegar esse exemplo, tá? Inicial, eu tenho aqui esse EV2, e aí eu vou, tem essa variável EV2, eu passo ela para o evento aqui. O que acontece aqui na memória do computador? Quem pode me dizer? Qual que é o processo aí que acontece na memória da chamada dessa função até esse printf aqui, ó. Até antes de executar esse printf, vai aqui. Como é que a memória está? Isso, a Letícia e o Israel estão na direção certa da ideia. Mais alguém? Bom. Beleza. Então, o que acontece é o seguinte, né? Ele vai... Assim que eu tenho, né, na função principal, vou pegar aqui fazer um comentário longo, né, quando eu entro aqui na memória stack, ele vai empilhar, e eu vou fazer um empilhamento invertido aqui, então ele vai ter a função main, e aí em cima da função main ele tem o EV1, que é a primeira variável, o EV2, que é a segunda variável, certo? E aí o EV1 aqui está vazio, né, não tem nada, ou não tem conteúdo definido. Eu não coloquei nada nele. No EV2 eu tenho lá o dia 18/6/2020, aula. Então eu tô sendo bem grosseiro aqui, tá? Como é que na stack isso funciona. Então ele empilha aqui ó, a função main, em cima o EV1, em cima o EV2. Tá, qual que é a próxima coisa que ele vai empilhar? Ele vai empilhar a função imprime evento. Na verdade ele vai empilhar esse string copy aqui, né? Mas depois do string copy ele vai empilhar o imprime evento. Então ele vai empilhar aqui. Vou até colocar uma setinha. Imprime evento. Então, nessa chamada de imprime evento, ele empilhou a função. Vou colocar assim também aqui na main, ele já está aqui. Então, cada função aqui está dividida em uns tracinhos. Então, esse imprime evento, ele tem uma variável aqui dentro. Né? Ele tem um evento aqui de variável. Então, o que vai acontecer? Evento vai receber uma cópia de EV1, V2, que foi passado lá na main. Por quê? Porque na main ele chamou imprime evento EV2. Então ele vai fazer uma cópia aqui. Evento igual EV2. Então, cópia. Então, já que é uma cópia, quando eu imprimir, quando eu fizer um printf aqui, né, esse printf aqui, ele vai imprimir os valores copiados. Certo? Então eu vou ter duas versões, conforme a Letícia falou, eu vou ter duas versões do 18/6/2020 aqui na memória. Então eu vou ter aqui um evento que tem exatamente o mesmo conteúdo. Tanto que, se a gente alterar o valor dele aqui, vou pegar aqui o evento.dia e trocar o dia aqui para um dia errado, evento.ano, trocar aqui para um dia qualquer,
Eu vou imprimir aqui depois, ó, EV2. Então, vou pegar aqui, ó, depois da função. O que vai acontecer depois da função? Mesmo se eu alterar os valores aqui desse evento, ele vai alterar aqui para 99, 11, aqui para 6, né? 11 aqui. Quando na sequência ele vai desempilhar isso aqui tudo, então depois desempilha, então quando ele desempilha e volta aqui para main, o EV2 aqui continua inalterado, porque quem alterei foi o evento. Então, o que eu queria passar aqui, né, queria reforçar, né, essa passagem de parâmetro aqui da struct. Da forma como ela tá, ela é uma cópia. E isso aqui não é muito legal, porque copiar structs pode dar problema. Inclusive, se a gente tivesse utilizado, por exemplo, ao invés de o vetor aqui fixo, né, com 121 caracteres, usado um ponteiro aqui e alocado dinamicamente, poderia ter outros problemas. Mas vamos compilar isso aqui para ver se funciona, pelo menos. Então, funciona. E olha aí, ó. Então, é o que a gente queria. Então, esse aqui foi impresso dentro da função. E depois da função, mesmo eu tendo alterado os valores, ele continua o mesmo, porque eu fiz uma cópia. Tá? Então, o que idealmente se faz com structs? A gente passa, na verdade, o endereço da struct, e não uma cópia dela. Agora mudou um pouco. Mudou aqui, então imprime os valores da struct agenda, base, referência para uma struct alocada. Ou seja, endereço de uma struct. Então, o parâmetro é agenda asterisco é o endereço para a struct imprimir. Agora, como eu tenho o endereço da struct, não a própria struct, para eu acessar os campos dentro dela, eu uso o operador seta. Então, é por isso que agora eu uso o operador seta, porque eu não tenho mais uma cópia da struct. Eu tenho o endereço dela. E agora, como é que isso muda, né? Evento aqui não é mais esse valor aqui. Então, vou pegar aqui, ó. Vou chamar ele de ref evento. Vou ter que mudar aqui, né? Ref ev. E aí, o que vai acontecer? A paralela aqui entre os dois, né? Então, o evento vai ser desse jeito e ref ev seria o endereço 0x, vou chamar aqui de 1. E aí, o que é esse 0x11? É esse endereço aqui. Certo? Então, esse cara aqui está nesse endereço. Então, agora sim, né? Se eu altero, ou quando eu acesso esse ref ev, eu estou acessando agora não é mais uma variável local, e sim eu estou acessando a própria variável que está aqui nessa outra parte da memória. Então, aqui sim, né, se eu mexer lá nos valores, eu altero a variável original. A gente vai ver isso. Então, agora vamos lá. E aí, lógico que deu errado, porque quando eu utilizo aqui o EV2, né, agora o parâmetro aqui não é mais agenda, é agenda asterisco. Então, eu tenho que passar o endereço dele. Vamos ver se é só isso.
Aí aqui evento não existe mais também. É RFV. Então, essa aqui a gente... Então, Thales, não dá simplesmente para substituir ponta por seta, tá? Tem uma diferença nos dois. Ponta é quando eu tenho a struct diretamente. Seta é quando eu tenho o endereço daquela struct. Então, essa é a diferença. Então, olha só. É quando eu tenho aqui, dentro da função, ele entrou e imprimiu corretamente o valor da struct. Depois da função, como eu mexi nos valores, ele mexeu também nos valores dentro da main. Tá? Então, só para lembrar aí como é que a gente mexe aí nesse tipo de struct. Vamos fazer agora a entrada dos dados também. Vou fazer a entrada agora na agenda aqui da semana. Então, ao invés de... Vamos deixar esse vetor aqui desse jeito, né? Vamos fazer um outro esquema. Vamos supor que eu quero fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma agenda aqui. Uma agenda asterisco. Vou criar uma lista de eventos. Essa lista de eventos ela começa vazia. E aí então eu vou realocar, né? Eu vou fazer uma alocação para cada um desses elementos. E então a lista aqui, ela vai receber, né, cada posição dessa agenda é uma sequência de endereços. Deixa eu pensar aqui como é que eu exemplifico isso de uma maneira simples. Vamos fazer uma função bem retorna evento, assim, bem simples. Vamos ver se a gente consegue fazer assim, ó. Agenda retorna evento. O que é isso, né? Uma função que retorna uma struct. Retorna qual struct? Um evento aleatório. Como é que seria esse evento aleatório? Então eu vou pegar aqui, ó. Vou criar um evento local. Vou jogar aqui um dia aleatório, né, com um rand aqui, porcentagem 31. Então ele vai sortear um número de 0 a 30. E vou somar 1. Então, está sorteando aqui um dia. O mês até 12. É claro que pode ser que ele caia aqui dia 31/2, né? Mas eu não vou controlar isso não, tá? E o ano, eu vou fazer... Eu quero sortear 10 anos. E eu vou somar 2020. Né? Quer dizer, um evento de hoje até 2030. Uma coisa assim. E eu não vou definir nada pro evento mesmo, para descrição. Né? Descrição recebe... Acho que dá para fazer assim. Vamos ver se ele vai deixar eu fazer. E eu vou retornar ev local. Vamos ver se ele aceita. Não. Então, vou fazer um string copy aqui. Então, eu vou jogar para a descrição a ser definido. Coisa genérica. Assim. E aí no 111... Ah, tá. Vamos pegar aqui... Antes de eu fazer a alocação dinâmica, semana 0 recebe retorna evento aleatório. Então, o que está acontecendo aqui, né? Vamos ver se ele gera mesmo esse evento aqui. Então ele fez, né? O que ele fez foi retornar
né, uma struct, né, nesse caso. Então ele veio aqui, retorna um evento aleatório para jogar aqui na posição 0 desse vetor de agenda que eu tenho. Então eu consigo retornar uma variável. O que é esse retorno? Né? Esse retorno é uma cópia mesmo da variável local que foi criada. Né? Então ele copia esses valores aqui, todos, e armazena. Deixa eu ver aqui. Isso. E armazena aqui em semana. Certo? Então, tranquilo. Tá, isso aqui tudo utilizando memória stack, né? Não estou utilizando o heap ainda. Agora vamos fazer isso só que utilizando a heap. Então tem aqui uma lista de eventos. Então eu quero criar aqui no vetor lista. Vou fazer um realloc com lista, size of agenda, vezes 1. Então o que eu estou fazendo, né? Criando colocando uma struct vazia por enquanto. Então, se é uma struct vazia, eu posso armazenar alguma coisa aqui nessa primeira posição, na posição 0. Posso fazer assim, retorna evento aleatório? Posso também. Então tá aí. Né? Dois jeitos de fazer, só que aqui, esqueci de fazer, preciso fazer um free também, né? No primeiro caso, eu estou alocando dinamicamente, então estou alocando um por um, e aqui eu já tinha alocado 7 de uma vez só. Posso retornar também uma referência para uma struct na heap? Posso. Então vamos aqui. Aqui é uma struct alocada na heap. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um ponteiro aqui para vamos chamar aqui de endereço do evento. E aí nesse endereço eu vou alocar um elemento de agenda. Então eu fiz um malloc aqui, esse cara que vai ter um endereço de um evento lá na heap. E como é que eu faço para acessar o endereço? Com seta. E eu retorno o endereço. Só que agora o que eu tenho é o endereço de uma... deixa eu pegar aqui. Agora, a heap. Eu tenho o endereço da agenda, né, daquele ponto, e não o próprio valor, né, os valores. Aqui ele está retorna os valores. Aqui eu retorno o endereço da heap, onde estão os valores. É aquele meme do conheço um cara que conhece um cara, né? Basicamente isso. Esse cara que conhece alguém que tem os valores. Esse aqui é o próprio valor. Tá, e aí o que acontece, né? Quando eu faço dessa forma, né? Lembra, ele já está alocado, certo? Então, isso aqui já está alocado, já tem um malloc. Ó. Inclusive, vou precisar desalocar ele, né? Depois. Mas ele retorna um só elemento. Né? Então, o que eu poderia fazer nesse caso? Seria um cenário em que eu tivesse
caso assim. Então, aqui ele está retornando um só evento para esse novo evento aqui. Eu vou chamar aqui evento hip. E aí eu posso passar aqui o imprime evento e vai funcionar. Uma coisa que é importante, depois eu tenho que desalocar ele da memória. Então, todos aí bonitinhos, sem nenhum problema. Beleza, pessoal, não sei se vocês querem que eu fale um pouquinho mais do que isso aqui, mas é basicamente isso, não tem muita outra forma aqui de mexer. No caso da variável da agenda, do programa lá da agenda, o que vocês podem fazer é justamente esse exemplo aqui, né, que eu mostrei para vocês. Aqui eu estou trabalhando só com retorno, né, de retorno de structs. A gente não fez entrada de evento, né? Podemos fazer também. Então, o ideal da entrada de evento é que isso seja também, né, uma referência para struct. Então, eu posso fazer ev dia. Então, eu pego aqui o endereço do dia, o endereço do mês, o endereço do ano e a descrição. Então, lembrando que dia, mês e ano são variáveis A e aqui, né? Eu esqueci de mencionar. Então, eu já tinha falado isso, né? U é para inteiro sem sinal. Aí, se eu quero... Então, esse aqui são 4 bytes. Se eu quero short, que são 2 bytes, eu vou usar metade do inteiro sem sinal. Então, é half. E aí, se eu quero o char, que é 1 byte, metade da metade de unsigned. Então é half view. Bom, então esse é o esquema. Tá? Não me xingue, não fui eu que fiz isso. Eu tento explicar da melhor forma possível, mas é assim que funciona. Tá? Beleza, então está pronta a entrada de evento, caso vocês queiram utilizar. Vamos ver se funciona. Vamos criar aqui, vou fazer um realloc. Ó. Então, vou fazer aqui um outro realloc de lista, só que agora com duas structs. E aí na posição 0, então estava na posição 1 agora, na entrada. Lista na posição 1. E aqui lembrando, né, a gente tem um problema de entrada de dados, né, como eu tenho um scanf seguido de um fget, o ideal é que eu ponha um espaço aqui para consumir o enter. E o ideal também aqui é eu pegar o tamanho dessa string e substituir o último elemento dela por /0. Então, estou limpando o /0 da string. Beleza? Então agora a gente vai ter que digitar, eu esqueci a ordem.
dia, mês, ano e descrição. Então, dia 19/6/2020, descrição, data limite, enquete.